Olá, bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2022. Eu vou começar falando um pouquinho do cenário, do ambiente para o investimento em ações no Brasil e mostrar alguns gráficos que justificam o porquê da gente acreditar que a Bolsa Brasileira, os ativos brasileiros podem ter uma boa performance nos próximos meses e nos próximos anos, a despeito de uma percepção generalizada de que o mundo, nos próximos anos, vai entrar no movimento de desaceleração, né? Grande parte dos países desenvolvidos ainda num processo de elevação de taxa de juros, combatendo a inflação, perspectiva de redução de crescimento econômico, uma guerra Rússia e Ucrânia ainda não resolvida, tensões geopolíticas em vários lugares, um ambiente global é um ambiente hostil, mas mesmo assim a gente acredita que o Brasil ele pode ter uma performance na contramão do mundo nos próximos 2 anos. E essa crença ela se baseia basicamente em dois argumentos. Quer dizer, o primeiro argumento é o argumento de preço dos ativos brasileiros e como eles performaram ao longo dos últimos 4 anos em relação aos ativos globais. Isso não é muito intuitivo, talvez, para todos, mas aqui a gente tem a performance da Bolsa Brasileira, medida pelo índice MSCI Brasil, em comparação com o índice MSCI dos mercados emergentes, o MSCI da América Latina e o MSCI Global. A Bolsa Brasileira, aqui todos em base 100 dolarizados. A Bolsa Brasileira é a linha verde mais chamativa e a gente observa que ela teve desde ali o final de 2019, começo de 2020, quer dizer, aquele momento imediatamente anterior à pandemia até hoje. Ela teve uma performance pior, né, do que os comparáveis na América Latina, do que os comparáveis nos mercados emergentes e também nas economias desenvolvidas. Ao mesmo tempo em que o fenômeno provocado inicialmente pela pandemia, que causou um choque nas cadeias globais de fornecimento e gerou pressões inflacionárias no mundo inteiro, mas o Brasil ele está mais adiantado no processo de combate à inflação e elevação de taxa de juros do que o restante do mundo. Então, nesse gráfico, a gente observa que o Banco Central brasileiro começa a elevar a taxa de juros no final do ano de 2020, começo do ano de 2021. Muito provavelmente já atingimos o nível máximo, né, da nossa taxa Selic na última reunião do Copom, ao passo que as economias desenvolvidas, o euro nos Estados Unidos, na Inglaterra, você teve um início tardio da elevação de juros e um movimento que ainda muito provavelmente está ali na metade, ainda tem muito espaço para os juros subirem fora do Brasil, ao passo que no Brasil a gente já chegou no ponto máximo de juros e imagino que no meio do ano de 2023 a gente já vai estar tendo reduções novamente, na medida em que a inflação no Brasil começa a ceder também antes do que começa a ceder a inflação no restante do mundo. Então, nós elevamos os juros de maneira muito forte também, quer dizer, o Brasil chegou a ter 2% de taxa Selic, a gente elevou para mais de 13%, foi um movimento muito forte para conter a inflação, talvez até elevado ali para um patamar muito alto, principalmente quando a gente compara com outros mercados emergentes, mas a consequência positiva é que a gente já tem uma inflação cadente, quando a gente observa os últimos 12 meses, algo que ainda não ocorre nas economias desenvolvidas. E o patamar de taxa de juros no Brasil hoje, mais uma vez, isso é algo que se repete há décadas, mas mais uma vez ele está fora do lugar. Então, quando a gente compara o juro básico brasileiro com o juro básico de outras economias de mercados emergentes, como África do Sul, Chile, Colômbia, Peru, México, quer dizer, você tem o Brasil ali como um animal diferente, um animal bastante diferente dos demais, né? A nossa taxa meta ali em 13,75, ao passo que a média dos mercados emergentes ex-Brasil é uma taxa de 6,6%, né? 4,8% na África do Sul, 8% no Chile, 6% na Colômbia, 5% no Peru e 8% no México. E a inflação alvo, ou as metas de inflação, não são tão diferentes assim. A do Brasil é 3,5% e a média
dos mercados emergentes ex-Brasil 3. Então, o Brasil hoje pratica uma taxa de juros real muito acima, né, de países comparáveis ao Brasil, de mercados emergentes, o que significa que a gente tem um espaço muito grande para redução ao longo dos próximos meses, e isso, sem dúvida alguma, é um impulsionador importante para os ativos de bolsa. Embora a economia brasileira venha praticamente estagnada há uma década, quando a gente olha só o ano de 2022, o Brasil apresenta um crescimento superior a países, né, do G7 e alguns mercados emergentes. E um outro ponto que é muito relevante a gente destacar também, quando o assunto cenário global desafiador, que é o que se impõe nos próximos anos, muito provavelmente para o Brasil, mas o Brasil ele tem algumas defesas naturais para esse cenário desafiador no mundo. Eu acho que a primeira delas é o fato do Brasil ser uma economia muito fechada. A corrente de comércio brasileira sobre PIB é uma das menores do mundo, e isso é um fenômeno que está presente aí há várias décadas. Esse gráfico mostra desde 1960 como a corrente comercial brasileira, como percentual do PIB, se compara com a mediana global. E o Brasil está bastante abaixo da média, menos da metade da média, na verdade, com exceção dos últimos 2, 3 anos, que, em função da valorização do preço das commodities, aqui não houve um aumento no quantum significativo, é muito mais um efeito preço, e aí a gente se aproxima um pouquinho da média. Mas a conclusão desse gráfico é que o Brasil é uma economia bastante fechada, dependente do mercado interno. O nosso PIB, praticamente 70% do PIB brasileiro são serviços, é o mercado interno. Então, eventuais desacelerações no mundo têm um impacto reduzido numa economia fechada, como a economia brasileira. Um outro eventual canal de contaminação de crises globais, no que se refere à redução de apetite a risco dos investidores, o Brasil ele também está protegido, e agora por um outro motivo. A gente está protegido porque hoje nós somos irrelevantes para o investidor estrangeiro. Então, esse gráfico mostra, nos últimos 20 anos, a alocação de fundos estrangeiros no Brasil. A gente está no pior momento dessa série histórica, no somatório de fundos globais, fundos de mercados emergentes, fundos que investem nos BRICS e fundos que investem em países da América Latina. O somatório desses portfólios chegou a ter 18% investido em Brasil, e hoje esse número está ali em torno de 3%. Quer dizer, ele é menos de um quinto do que já foi. Então, o Brasil se tornou, nos últimos anos, irrelevante nos portfólios globais. Então, o movimento de aversão a risco, o impacto seria marginal, e, em termos relativos, a gente tem muito mais a ganhar do que o que a gente tem a perder em termos absolutos. Então, se o Brasil se apresenta como uma alternativa com uma dinâmica de crescimento melhor nos próximos anos do que grande parte das economias emergentes e desenvolvidas. Se o Brasil se apresenta como um país que está mais adiantado no processo de elevação de taxa de juros e combate à inflação. Se o Brasil se apresenta como uma das poucas grandes democracias estáveis no planeta, num momento onde o mundo anda bastante conturbado, com problemas na Rússia, na China, Índia com déficit de alimentos, de petróleo. Então, você tem o Brasil ali numa posição relativa boa, para capturar um market share maior de investimentos estrangeiros ao longo dos próximos anos. Então, isso pode justificar, sim, uma performance relativa boa do Brasil a despeito do que aconteça com o mundo. E o último ponto, e talvez o mais importante, é que a saúde das empresas brasileiras ela vai muito bem. E isso tem um pouco a ver até com o período difícil que o país passou nos últimos 10 anos. As empresas principalmente as empresas listadas, as empresas que estão na Bolsa Brasileira, são ali o que há de melhor, talvez, na economia brasileira. Não é fácil para uma empresa chegar ao mercado de capitais no Brasil. O Brasil ainda é uma economia que tem cerca de 400 empresas listadas, o que é muito pouco. E para a empresa chegar, tem que ser uma empresa muito boa, dominante no seu setor, com boa gestão, bons sistemas, bons processos. E essas boas empresas, em momentos de crise, como foram os últimos 10 anos, elas não ficam paradas. Elas fazem ajustes importantes, ajustam o balanço, ajustam as operações, investem para melhorar sistemas, processos, fecham plantas ineficientes, fecham lojas ineficientes, ganham participação de mercado das empresas menores.
e menos capazes de competir em igualdade de condições. E aí a gente trouxe alguns gráficos que exemplificam isso. Esse primeiro gráfico mostra o que aconteceu com o nível de endividamento das empresas brasileiras ao longo dos últimos 12 anos. Então, a gente tem uma redução importante da alavancagem financeira dessas empresas, hoje em patamares muito próximos ali das mínimas históricas, mesmo quando a gente exclui Petrobras, Vale e Eletrobras, que apresentaram de forma consolidada uma redução na dívida muito importante, mas você vê que o indicador dívida líquida EBITDA está no menor valor da série histórica, independentemente da gente olhar a série histórica com Petro, Vale e Eletrobras ou sem. Quando a gente olha para a rentabilidade dessas empresas, o mesmo acontece, de novo, a despeito do PIB no Brasil não estar crescendo há praticamente 10 anos. Mas a gente olha nas linhas mais grossas, tanto a margem EBITDA quanto a margem de lucro, crescendo alguns pontos percentuais ao longo desses últimos 10 anos. E o que é isso? Isso aqui são as empresas que estão ganhando mercado, são as empresas que estão cortando custos e despesas, estão se tornando mais eficientes, estão melhorando a sua estrutura de capital e pagando uma despesa financeira menor, tudo isso impactando positivamente margens EBITDA, que medem a saúde operacional das empresas de maneira simplificada, e a margem líquida, que mede ali a capacidade da empresa gerar lucro, e todos esses indicadores evoluindo de maneira bastante positiva. E enquanto as empresas melhoram, em função dessa confusão macro, quer dizer, o preço das ações não tem refletido isso. E a consequência qual é? A consequência é que as empresas brasileiras atualmente negociam no menor múltiplo preço-lucro aqui dos últimos 17 anos, que é o que esse gráfico mostra. Esse aqui é o indicador preço-lucro das empresas do Ibovespa, desconsiderando Petro e Vale. Se a gente considerar Petro e Vale, a distorção é ainda maior, porque os múltiplos de Petro e Vale hoje são baixíssimos, mas por questões específicas relacionadas ao preço da commodity, então, para não distorcer a análise, a gente usa esse gráfico, que desconsidera a Petro e Vale, e é um gráfico que mostra que a gente está nos menores patamares de valuation da Bolsa brasileira, ali comparáveis àqueles níveis do auge da crise de 2008 e 2009, quando depois a gente teve uma recuperação muito forte do preço das ações e do índice Bovespa em geral. Esse indicador preço-lucro do Brasil hoje, ele não conversa com a nossa história, com a nossa história de preço-lucro. Então, você tem um indicador preço-lucro brasileiro muito abaixo da média histórica de múltiplos preço-lucro que o Brasil sempre negociou, e muito abaixo também de vários mercados emergentes comparáveis ao Brasil. Então, a gente falou um pouco de um mundo desafiador para frente e a capacidade que o Brasil tem de se destacar em termos relativos nesse mundo desafiador, e a gente acredita que o Brasil, esse vetor performance relativa, ele pode ser mais poderoso do que um eventual vetor negativo de mundo desacelerando. A gente demonstrou que o Brasil está muito bem posicionado em termos relativos, e atualmente o preço das ações brasileiras encontra-se na mínima histórica sobre vários critérios que a gente analisa. E quando a gente olha e aí um outro corte, uma outra forma de olhar, quando a gente olha para as ações brasileiras, é importante destacar também que as ações das empresas menores sofreram mais nos últimos anos do que as ações das empresas mais líquidas. Então, esse gráfico mostra a performance do Ibovespa e do índice de small caps desde o final de 2019, desde antes ali do início da pandemia, e enquanto o Ibovespa já recuperou o patamar nominal vigente pré-pandemia, o índice de small caps ainda está 25% abaixo daquele nível. É natural que nas crises ou nas grandes correções de mercado as empresas menos líquidas sofram mais. A consequência é que hoje existe um potencial de valorização muito grande nessas empresas. O fundo está posicionado para capturar uma eventual reprecificação das empresas menores da Bolsa Brasileira. O Leblon Ações hoje tem cerca de 30% da sua carteira investida em small caps. O Leblon Pipes, que é um fundo que nós lançamos em abril desse ano, ele tem 100% da sua carteira concentrada em empresas de menor capitalização, em small caps onde a gente tem uma governança forte, a gente tem presença em conselho de administração, a gente tem participações importantes no capital total dessas empresas. A gente acredita que é uma classe de ativos que vai, nesse cenário de recuperação de preços no Brasil, essa classe de ativos tende a performar melhor do que a média das ações. Passando agora para os destaques
do trimestre foi um trimestre de recuperação de preços dos ativos brasileiros, confirmando um pouco essa tese, ou talvez seja o início da confirmação dessa tese de boa performance relativa brasileira vis-à-vis o resto do mundo. O índice Bovespa valorizou-se no terceiro trimestre de 2022 11,7%, uma performance bem melhor do que o das bolsas globais. Nesse contexto, o Leblon Ações apresentou uma valorização no trimestre de 14,3% e o Leblon Ações 2 de 12,7% nesse terceiro trimestre de 2022, no que pode ser o início de um processo de recuperação no preço das nossas ações, que sofreram bastante aí ao longo dos últimos 2 anos. Aqui as principais contribuições positivas e negativas para a nossa performance nesse terceiro trimestre. Do lado positivo, destaque absoluto para Mills. A gente fica muito satisfeito com esse resultado, porque Mills era a maior posição do fundo no início do terceiro trimestre de 2022, uma posição que a gente aumentou bastante ali no ano de 2021. Hoje nós estamos no conselho de administração da empresa desde o segundo semestre do ano passado, acompanhando muito de perto a evolução operacional, que tem sido muito impressionante nos últimos anos. A Mills conquistou uma posição de liderança no mercado de aluguel de plataformas aéreas, com um market share de aproximadamente 25%. É um mercado que vem crescendo em volumes, vem crescendo em preços, a despeito da Mills ainda operar com uma capacidade ociosa de cerca de 35%, o que, de certa forma, é uma boa notícia, porque permite que a empresa cresça nesse negócio de plataformas aéreas nos próximos anos sem a necessidade de investimentos relevantes, porque ela já tem a capacidade instalada para servir o eventual crescimento do mercado. E outro catalisador importante para a valorização das ações foi o anúncio recente de que a Mills vai entrar no mercado de aluguel de linha amarela, que são máquinas como retroescavadeiras, motoniveladoras, máquinas usadas em grandes projetos onde você tem movimentação de terra, seja construção de rodovias, seja grandes obras de infraestrutura, você usa muito essas máquinas. É um mercado muito grande, é um mercado 10 vezes maior do que o mercado que a Mills atua hoje, e a Mills tem todas as competências necessárias para ser um competidor muito relevante nesse mercado, que hoje no Brasil é dominado pela Armac. Não é dominado porque eles não têm nem 5% de market share, o mercado é muito fragmentado. Então, isso é uma avenida de crescimento muito importante que se abriu para a Mills. O mercado recebeu bem essa entrada, a ação valorizou praticamente 100% ao longo do trimestre e teve uma contribuição desproporcional para a nossa performance. Lojas Renner e Santos Brasil também ajudaram, e do lado negativo nós tivemos Suzano e Klabin, que são empresas mais defensivas, né, num cenário de melhoria de perspectivas e recuperação dos ativos de maneira generalizada. Essas ações que são vistas mais como hedges de portfólios, elas tendem a sofrer um pouco mais no primeiro momento, mas a gente continua bastante confortável ali com os fundamentos da Suzano, da Klabin e do mercado de celulose no médio e longo prazo. A Eletrobras foi outra contribuição negativa nesse trimestre. Em termos de modificações, acho que as principais foram a venda da nossa posição em Hypera, que era a maior posição do fundo no início do ano de 2022. Aqui foi realização de lucros, a ação performou muito bem no ano de 2022, e Hypera passou a negociar ali no múltiplo preço-lucro próximo de 20 vezes, que na nossa visão já precifica de maneira muito próximo do justo o que a gente enxerga para essa empresa. A gente optou por zerar completamente a posição e fizemos uma posição em uma outra empresa farmacêutica, a Blau, uma posição ainda menor para o fundo, uma posição de 2%, e a gente está construindo ali o nosso conhecimento nessa história, que negocia a múltiplos bastante descontados quando a gente compara com os de Hypera. E alguns ajustes pontuais na carteira. Aumentamos um pouco mais a nossa posição em Grupo Pão de Açúcar, B3 e Vamos, e realizamos um pouco de lucros em Mills, depois da alta forte do trimestre, BTG Pactual, Santos Brasil e Petro Recôncavo. Com isso, a carteira do fundo fica com essa configuração aqui no fechamento de setembro de 2022. Mills a maior posição ainda, apesar daquela pequena venda que nós fizemos, com 8% da carteira. A gente ainda vê um upside relevante para a ação, apesar dessa forte alta recente. E na sequência, Lojas Renner, Pão de Açúcar, Natura, B3, e depois BTG, Santos, Suzano, Eletrobras e Klabin completam as 10 principais posições do Leblon Ações 2. Leblon Ações 1, uma carteira idêntica, com exceção da nossa posição em Uber. Lembrando que o Leblon Ações 1
ele pode investir uma parcela do seu patrimônio em empresas globais, e Uber é o principal investimento, com 7% da carteira do Leblon Ações 1. Aqui o estudo que a gente atualiza, né, desde o início da Leblon em 2008, que mostra o potencial de valorização da nossa carteira, que nada mais é do que o exercício ali de fluxo de caixa descontado para todas as ações que compõem o portfólio, ponderado pelo percentual que a gente tem em cada ação na nossa carteira. Esse indicador hoje está em 63%, ainda é um upside elevado quando comparado com o nosso histórico, né, de 14 anos. E é importante ressaltar que esse upside é derivado de um exercício onde nós usamos uma taxa de desconto que atualmente também é muito elevada, né? Uma taxa de desconto que está ali na média em torno de 13,5% ao ano, fruto de um juro de longo prazo ainda muito alto no Brasil, e em cima desse juro de longo prazo a gente coloca um prêmio de risco para a equity, se chega nessa taxa de desconto de 13,5%. Então a gente tem 63% de upside para uma carteira cujos fluxos são trazidos a valor presente a uma taxa de desconto alta. É evidente que essa taxa de desconto cair, se o juro de longo prazo no Brasil cair, esse upside ele é inversamente proporcional, então ele subiria ainda mais desse patamar de 63%. Bom, a gente vai passar agora para os estudos de caso. A gente vai falar hoje de B3 e eu vou chamar o Bruno Pereira para começar falando de B3. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Obrigado pela presença mais uma vez. A gente decidiu voltar a falar de B3 nesse call depois de algum tempo. Acho que muito pelo fato da companhia ter voltado a aparecer ali como uma das 10 principais posições do fundo, principalmente em função daquele movimento que o Pedro destacou ali, da gente ter voltado a aumentar a nossa posição ao longo do terceiro trimestre. Esse slide aqui eu acho que muitos já devem ter visto em apresentações anteriores, mas a gente gosta de lembrar que, acho que principalmente os principais pilares da tese. Vale lembrar que a B3 continua sendo a única bolsa, né, para negociações de ações e derivativos no mercado brasileiro, além de operar uma série de outras plataformas que são relevantes para outros segmentos do mercado, como para o registro de emissões de renda fixa ou até mesmo para o registro de operações de financiamento. Então, ela é uma empresa super relevante como uma provedora de infraestrutura para o mercado. Então, esse é um posicionamento que continua sendo único, e todos esses mercados a gente enxerga ainda um alto potencial de crescimento, seja pelo aumento do número de participantes ou pela modificação que segue acontecendo aí nas carteiras de investimento de todos os participantes de mercado, principalmente com migração para ativos de risco. Ela segue desenvolvendo novos produtos e atuando em novas verticais, algumas até com aquisições. Ela tem aumentado a participação em negócios ligados a dados e analytics, que são segmentos que têm ganho muita importância em bolsas ao redor do mundo. E o negócio continua a ser um negócio de alta geração de caixa e margem operacional, né? Quando a gente olha para o valuation, né, mesmo com a recuperação recente de preços, aí, que foi bem significativa, a gente continua a ver uma oportunidade interessante nos níveis de preço atual. Quando a gente olha para o nosso cenário base, ali, olhando para crescimento e margem de longo prazo, a gente tem o preço refletindo uma taxa de desconto de 15% aproximadamente, que é elevado. Vale lembrar também que esse nosso cenário de crescimento, receita um pouco acima de 10% na média, é um patamar abaixo do que a companhia tem mostrado. Se a gente olhar as janelas de 7, 6, 5, 4 anos, o crescimento de receita tem ficado entre 15 e 20, então o nosso cenário já acomoda uma certa redução de crescimento de receita, que pode ser até conservador no médio e longo prazo. No nosso preço-alvo de 18 tem um upside ainda interessante, perto de 30. Os múltiplos preço-lucro são atrativos, 16 vezes para esse ano, 14 para o ano que vem, o que é um desconto ainda expressivo para as bolsas globais, e a empresa, em função do padrão de geração de caixa, oferece um dividend yield atrativo para um negócio com esse padrão de crescimento aí na casa de 6, 7%. Acho que o momento atual, acho que todo mundo sempre olha para o volume negociado, né, na bolsa. O ADTV esse ano de 2022 reflete em grande parte o que foi a queda do valor de mercado, né, das empresas listadas, mas a gente sempre gosta de olhar o fato que a atividade em si continua bem resiliente. Se a gente olhar os indicadores de números de negócios e o giro do mercado, os patamares de 22 são bem saudáveis comparados com uma média aí mais longa, onde a gente continua a ver potencial da retomada aí dos IPOs e follow-ons, que são sempre uma parte de uma dinâmica importante para a Bolsa. Eu acho que vale destacar aí que ela já implementou
uma precificação nova, mantendo margens EBITDA acima do que a gente projeta para o médio e longo prazo. E só para fechar aqui, é sempre importante monitorar, né, as questões de regulação e competição e a maturação dos M&As, principalmente da Neoway, né, que foi uma aquisição importante recente, para a gente ver mais oportunidade do que ameaça aqui nesse campo. Pode passar a próxima página, por favor, Pedro? A gente gosta de relembrar aqui alguns pontos importantes do negócio da tese, começando ali em cima à esquerda, né? Acho que vale recordar que a Bolsa, apesar da gente ter muito mais visível um negócio de ações e acompanhar o ADTV ali quase que diariamente, é um negócio bem diversificado pelo lado da receita, olhando aí os últimos 12 meses, tudo que é ligado ali à renda variável, às operações, aos produtos listados, né, representa um pouco menos de 50%, e ali dentro você tem a negociação e a pós-negociação, então também ali existe uma diversificação. Os negócios de derivativos têm ganho importância, assim como a parte ali de tecnologia e dados tem ganho relevância tanto pelo crescimento orgânico quanto por aquisições. Então, é um negócio com uma diversificação bastante razoável de receita. Quando a gente passa ali para o gráfico à direita, que mostra alguns indicadores do mercado à vista de ações, a gente tem ali o ADTV em bilhões de reais, né, uma série bem longa, e que fica evidente ali que houve uma mudança de patamar bastante relevante de 2019 para frente. Aquela linha reta ali mais alta à direita é a média de negociação diária de 2021. 2021 foi um ano realmente atípico, a gente está um pouco abaixo desse patamar, nos 2 meses mais recentes, aí, algo como 10%, 12% abaixo, o que eu nem acho que é tão longe assim, considerando a atipicidade de 2021 e o fato de que a gente ainda está num ambiente não muito favorável para a renda variável em função do patamar de juros, que me faz crer que a gente tem um potencial importante aí de, eventualmente, já em 23, retomar o patamar de ADTV que a gente enxergou em 21. Quando a gente passa ali para baixo à esquerda, o mercado de derivativos, né, olhando pelo volume negociado diariamente de contratos, é uma figura bem parecida, né, uma mudança de patamar expressiva, e aqui eu acho que é um pouco mais interessante que o patamar atual já é bem mais próximo da média de 2021, então a Bolsa está bem mais perto de retomar o patamar de atividade que a gente viu aí nos momentos de pico. E para fechar, um gráfico que a gente sempre olha aqui, acho que já mostrou em ocasiões anteriores, da precificação, são 2 linhas, a mais escura ali, que é o eixo à direita, mostra o preço médio dos contratos de derivativos negociados na Bolsa, numa tendência bem mais clara ali de alta, né, principalmente de 2019 para frente. E o que é interessante, a margem do que a Bolsa ganha na negociação do mercado de ações à vista, numa queda significativa desde 2017. A gente geralmente não comemora redução de preços, mas eu acho que aqui é um reflexo de uma estratégia também da Bolsa de não só rever a forma de precificação, como acomodar também e dividir com o mercado parte da sua alavancagem operacional, o que é importante quando a gente pensa no cenário competitivo, que, de certa forma, ela acho que reduz a oportunidade de um novo competidor entrar de maneira muito agressiva. Na verdade, que ela já vem, se ela já vem fazendo um ajuste de preços aí para baixo e atendendo uma demanda do mercado. Acho que esse é um ponto importante quando a gente pensa em ameaças de competição no médio e longo prazo. Eram isso, só esses 2 slides. Eu vou agora passar para o Marcelo Aguiar, que vai falar de Vamos. Bom dia. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Que eu não estou. Ok. Falaremos brevemente aqui sobre a nossa tese de Vamos, né? É a primeira vez num call trimestral da LEC que a gente fala sobre essa empresa. Vamos é um investimento relativamente recente no fundo da Leblon. Nós entramos no IPO da empresa e aumentamos nossa exposição ao longo do tempo. Hoje, a exposição que temos a Vamos em torno aí, né, está muito próximo das 10 maiores posições de portfólio. É interessante lembrar que Vamos fez sua IPO durante a pandemia, foi ali início do ano, final de janeiro de 2021, e foi um dos mais bem-sucedidos ali da safra de 2020 e 2021. Vamos emitiu ação em torno de R$ 6,50 após o split, né? A empresa fez o split depois do IPO, então o preço equivalente a R$ 6,50. Na época, avaliou, né, a empresa em torno de 16 vezes preço-lucro ali para 2022, né, com base na nossa projeção naquela época. A empresa acabou entregando resultados de rentabilidade bem acima das estimativas à época do IPO, e isso, com certeza,
foi o principal driver, né, e combustível para a forte performance das ações desde o IPO, se apreciaram 120% em 20 meses, comparado com uma queda de 2% do Ibovespa no mesmo período, né? Em relação à tese, assim, brevemente, eu vou falar mais em alguns detalhes no próximo slide, né? A tese de Vamos é uma tese de forte crescimento num segmento de mercado grande, né? E subpenetrado, que é aluguel de caminhões, né, para frotas corporativas, e também máquinas agrícolas em linha amarela. Esse é um setor muito intensivo em capital, né, e tende a proporcionar às maiores empresas, né, que é o caso da Vamos, vantagens comparativas relevantes, né, e sustentáveis ao longo do tempo. Enxergamos um ambiente competitivo bem favorável, né, nos próximos anos, dado o tamanho do mercado e os competidores mais próximos, que são bem inferiores a Vamos. Em relação ao valuation, brevemente, nosso modelo indica um potencial de apreciação aí em torno de 12 para 12 meses, em torno de 30%, por fluxo caixa descontado, como o Pedro Germão mencionou, a gente usa uma taxa de desconto próxima de 13%, e com a ação negociando aí no nosso modelo, nas nossas projeções, 24 vezes lucro 20 para 2022 e ali um pouco abaixo de 13 vezes lucro para 23, né? Exatamente no patamar que ela foi, na verdade, um pouco abaixo, na verdade, do patamar que ela foi a IPO, né, no início de 2021. Em relação ao momento atual da empresa, o crescimento vem vindo acima do esperado. Isso demandou aí 2 novas ofertas, né, follow-ons para o papel. A empresa captou adicional 1,7 bilhões de reais, o que aumentou a liquidez, melhora, né, o trading da ação no mercado, proporciona que negocia múltiplos mais elevados. E ela também tem conseguido, trimestre após trimestre, aumentar seus yields, né, de aluguéis e conseguir crescer de forma relevante, né, com uma alavancagem controlada, o que é importante. Próximo slide, por favor. Falando um pouquinho aqui mais no detalhe da tese, alguns gráficos interessantes ali no bottom do slide, né? Em termos de oportunidades, assim, tem algumas, eu vou elencar 4 rapidamente, dado o tempo que nós temos aqui. O primeiro, eu diria que é a questão do mercado, né? O tamanho de mercado. O aluguel de caminhão para frota corporativa no Brasil é recente, né? Eu tendo a comparar o aluguel de caminhão com o aluguel de carros, né? Que nós estamos bastante acostumados com Localiza e Movida, né? Tem uma defasagem aí de 10 a 15 anos de tempo, né? Onde estamos hoje no locação de veículos leves e onde está a locação de caminhões, né? Então, a gente viu o que aconteceu na locação de veículos leves para frotas e o que poderia acontecer, né? Dá uma ideia do que poderia acontecer na locação de veículos pesados para frotas corporativas, né? No segundo ponto, como acontece para leves, para caminhões, né? Quem aluga tem vantagens muito positivas, né? Você consegue desmobilizar bastante capital. O caminhão é algo muito caro, né? 400 mil reais para comprar um caminhão hoje, em torno disso. Você consegue reduzir custo, né? Você troca um caminhão mais antigo por caminhões mais novos, né? Você acaba tendo uma taxa de retorno relevante, né, entre comprar e trocar, né? Por isso a penetração do aluguel está bem interessante, mas ainda pequena. Em terceiro ponto, você tem que sempre monitorar, quando investe em qualquer ação, em qualquer local do mundo, a questão da competição, né? A competição, até o momento, é uma competição que não é relevante, né? A gente não vê também uma competição se tornando relevante nos próximos anos, eu diria 3, 4 anos, né? O mercado endereçável é muito grande, né? Então, com esse mercado endereçável tão grande, né, e o market share tão pequeno, você pode facilmente ter mais 2, 3 competidores da Vamos, sem você imaginar uma destruição de valor, de rentabilidade no mercado, tá? É importante mencionar que para replicar uma Vamos, atualmente, um novo player teria que investir perto aí de 11, 12 bi de reais, né, o que não ocorre de forma rápida, né? Último ponto aqui, na questão das oportunidades, a empresa tem, dado o seu tamanho, né, atualmente ela já tem ali uma frota perto dos seus 35 mil ativos, né, sendo 27 mil caminhões, né, ela já tem um poder de compra relevante, né? Então, ela consegue comprar caminhões e máquinas e equipamentos com um desconto relevante para outros players ou para quem compra
no varejo, e consegue, obviamente, prazos de pagamento bem mais alongados. Isso melhora consideravelmente o poder de precificação do seu aluguel e a rentabilidade do modelo de negócio. Em relação aos riscos, obviamente, sempre monitoramos riscos no detalhe em todas as ações que são cobertas pela Leblon. Eu elencaria alguns, né? A primeira, a execução do crescimento, era um risco que a gente via até um pouco maior ali na época da IPO do que hoje, né? A empresa já passou por alguns, né, trimestres de 2 anos já de execução, tem executado bem. Alavancagem, eu diria que, né, que esse é um business inerente de operar alavancagem elevada, né? Então, você sempre tem que monitorar custo de dívida, liquidez, né? Enfim, a empresa sempre foi muito focada em manter uma alavancagem no máximo ali em torno de 3 vezes de dívida líquida EBITDA. Quando tem um cenário um pouco maior, ela vem ao mercado e levanta capital, o que tem acontecido sem problema, sem dificuldade. A questão da competição, já comentei, né? Eu acho que é algo muito mais a longo prazo, talvez mais para 3 anos para frente. E, possivelmente, aí, talvez, um risco seria um subsídio governamental para compra de caminhões. É importante mencionar que o Brasil teve um programa de incentivo a taxas baixíssimas, né, para compra de caminhões, que foi o PSI, né, que foi implementado em 2009 e terminado em 2015. Mesmo naquela época, né, as empresas, como na época não era Vamos, mas o grupo JSL, conseguiu comprar e ter acesso a esse crédito barato. Então, não era um demérito, né, o programa para eles, né? Ou seja, ela não estava perdendo relativamente competitividade em relação aos seus players. Então, o risco seria um subsídio governamental que a Vamos não tem acesso, né? E só lembrando que a Vamos aluga caminhões para frotas corporativas. Difícil imaginar um benefício que vai beneficiar um grupo de empresas e não vai beneficiar outro grupo de empresas. Então, enfim, os 3 gráficos aí embaixo, rapidamente, só mostrar graficamente. A gente está falando que a frota corporativa, né, esse é um levantamento feito com a Vamos e algumas consultorias, ali perto de 2,8 milhões de caminhões. Isso é base final de 2021, quando a Vamos tinha 20 mil caminhões, hoje ela tem 27, 28. Né, você vê que o market share é 1%, né, mínimo. Em mercados mais desenvolvidos tem um market share em torno de 11%. E eu botei aqui o que a gente está modelando, projetando de crescimento de frota. A empresa tem uma inspiração ali de chegar a 100 mil ativos, né, em 2025. Lembrando que no segundo trimestre ela fechou com 34 mil ativos, em torno de 34 mil ativos. A gente modela em torno ali de uns 85 mil ativos em 2025. Né? Então, seria basicamente isso da parte de Vamos. Eu queria só lembrar a todos, vamos entrar na parte de Q&A para colocarem suas dúvidas aqui no chat. Né? A gente não vai abrir para pergunta live, então, se tiverem dúvidas, por favor, populem o chat com as suas perguntas e gestores e analistas da Leblon estão disponíveis para responder suas eventuais dúvidas. Obrigado. Germão? Obrigado, Marcelo. Antes de abrir para perguntas, só registrar uma data importante. Em setembro desse ano, o Leblon completou 14 anos. A gente está bastante orgulhoso dessa trajetória. Quer dizer, não é fácil você chegar a 14 anos de vida como empresa no Brasil, ainda mais num período que foi particularmente difícil para o investimento em ações. Né? Nesse período, a gente teve ali um Ibovespa valorizando pouco mais de 5% ao ano, bastante menos do que a rentabilidade do CDI ao longo desses 14 anos, que foi uma rentabilidade de 9% ao ano, mas mesmo assim a gente conseguiu superar tanto o CDI quanto o índice ao longo desses 14 anos e, mais importante, quer dizer, construir uma empresa que a cada ano que passa é mais sólida, né? Onde os sócios fundadores, eu, Marcelo Mesquita, Pedro Ruide e Bruno Pereira, que fundamos esse negócio em 2008 e 14 anos depois seguimos juntos aqui, trabalhando, analisando empresas, construindo os portfólios, com uma equipe cada vez mais experiente. Hoje somos um time de 23 pessoas, das quais 8 são sócios da empresa e vários outros com potencial para se tornarem sócios ao longo dos próximos anos. Então, queria deixar o registro dos 14 anos da Leblon e encorajar a todos agora a mandar perguntas no chat e a gente vai abrir a sessão
de perguntas e respostas. Obrigado. Aguardar. Bom, começaram a chegar as perguntas, eu vou pegar uma primeira aqui, sobre equities global, diversas geografias com indicadores preços-lucro considerados baixos, Europa, Japão, Inglaterra, ali um pouco acima de 12 vezes. Seria um value trap, dados os riscos de recessão, queda de lucro por ação e aperto de juros globais? É evidente que a gente tem que estar sempre bastante atento quando a gente vê um múltiplo baixo, seja numa empresa, seja no mercado de ações de um país, o que está por trás desse múltiplo baixo, né? Eventualmente, você pode ter oportunidades, como a gente enxerga hoje no Brasil, de empresas que estão em momentos operacionais bons, empresas que têm dinâmicas de crescimento que não necessariamente dependem da dinâmica de crescimento do país, né, que são aquelas empresas que ganham market share consistentemente. Uma loja Renner, por exemplo, que é um ótimo exemplo, que está inserida num setor que não cresce no Brasil há 10 anos, e a loja Renner cresce 20% ao ano há 10 anos, por ser a grande consolidadora desse segmento. Então, quando você encontra uma combinação, né, de empresas com uma dinâmica positiva e um múltiplo baixo, isso é tudo que a gente procura aqui como value investors. Mas a gente tem que estar sempre atento, porque você tem empresas que estão negociando com múltiplo baixo, porque a perspectiva de resultados para frente é ruim, né? A dinâmica setorial, a dinâmica de competição, a dinâmica do próprio país não favorece. Então, eu não arrisco a dizer que algum país especificamente seja um value trap. Eu acho que a gente tem que olhar caso a caso, né, de maneira granular, e não tenho dúvida que devem existir oportunidades pontuais ali nessas geografias todas, mas como o nosso foco é Brasil, a gente está bastante concentrado aqui nas oportunidades locais. Tem uma pergunta aqui sobre Priner. Tem duas perguntas sobre Priner, na verdade, eu vou juntar as duas. Basicamente, querendo saber um pouquinho da nossa visão sobre as perspectivas para a empresa. A Priner é uma small cap do nosso portfólio, a gente tem hoje 2% da carteira do Leblon Ações na Priner. É a empresa de menor capitalização de mercado que a gente tem. Hoje, o valor de mercado da Priner é um pouco acima de 200 milhões de reais. E a Leblon tem uma participação bastante relevante no capital total da empresa. Hoje a gente é dono de quase 25% do capital total da Priner, inclusive a gente está na presidência do Conselho de Administração. A empresa abriu capital em 2020 e hoje ela está no melhor momento operacional da história dela, num patamar de receita, EBIT de lucro 3 vezes maior do que o patamar em base recorrente, pegando o run rate, né, o que ela está fazendo agora, o que ela demonstrou no segundo trimestre, o que ela deve fazer no segundo semestre. Se você analisa, a gente está falando de uma empresa que está chegando perto de R$1 bilhão de receita, 100 milhões de reais de EBITDA e um lucro líquido anualizado ali perto dos 40 milhões de reais, o que é um patamar 3 vezes superior ao patamar de resultados dessa empresa em 2020, quando ela abriu capital a R$10. E hoje a ação está 5,50. Então, assim como as small caps sofreram muito, as microcaps, como o Priner, sofreram ainda mais pela falta de interesse nesse momento de busca por ativos de maior liquidez, mas a empresa está indo muito bem. Ela, de certa forma, deu a sorte de conseguir fazer o IPO um mês antes do estouro da pandemia, então ela entrou naquele momento difícil, ali em 2020, 2021, bastante capitalizada, com 200 milhões de reais em caixa, uma sorte que os competidores da Priner não tiveram. Então, muitos deles ficaram no caminho, algumas empresas quebraram, várias outras perderam market share, e a Priner se aproveitou do fato de estar bastante capitalizada para consolidar o mercado de manutenção industrial, de engenharia, de integridade para as plantas industriais brasileiras, que é o negócio da Priner, de maneira muito acelerada. Hoje, uma das empresas mais baratas do nosso portfólio, mas é uma ação que ainda
ainda não começou a reagir o preço, né, em função de ser uma ação um pouco coberta e bastante pouco líquida. Uma pergunta aqui se a gente pensa em aumentar a posição no varejo local. A gente está olhando algumas oportunidades. Hoje a gente está satisfeito com a nossa posição em lojas Renner, que é a segunda maior posição do fundo, cerca de 7%. Aumentamos um pouquinho de Grupo Pão de Açúcar ao longo do terceiro trimestre de 2022, menos por uma visão de dinâmica de varejo de alimentos e muito mais pela distorção que a gente já comentou em outras conferências de resultado, né, de preço-valor que a gente tem na ação de Pão de Açúcar, né? Lembrando que a ação de Pão de Açúcar hoje negocia a um valor de mercado de 5 bilhões de reais, que é menos do que vale a participação do Grupo Pão de Açúcar no Êxito, que é a rede de supermercados número 1 da Colômbia, que hoje, a preços de mercado, vale 6 bi. E é uma operação cujas ações vão ser distribuídas para os acionistas de Pão de Açúcar. Isso foi anunciado recentemente, no primeiro semestre de 2023. Então, na prática, é como se nós, acionistas do Grupo Pão de Açúcar, fôssemos receber um dividendo em ações de Êxito, um dividendo cuja ordem de magnitude vai ser alguma coisa próxima de R$20 por ação, que é o que negocia o Grupo Pão de Açúcar hoje. Então, a gente acha que é uma distorção grande, independentemente da dinâmica de resultados do grupo, que não é muito positiva, ela vem perdendo market share para Carrefour e para outros competidores, mas você tem uma distorção de valor que a gente acha muito grande. Foi isso que motivou o aumento de participação. A gente está olhando alguns outros casos, mas de movimentações ativas recentes foi só esse aumento pontual de Pão de Açúcar. Uma pergunta aqui, se a gente acha que o atual juro alto no Brasil possa ser um empecilho para a valorização da B3, a gente acha que não. Esse juro alto está precificado, né? Ele já está embutido no preço das ações hoje. Quando a gente vê que o PL do Ibovespa, sem contar Petro e Vale, é de 8 vezes, contando Petro Vale é de 6, quando a gente vê um potencial de valorização para uma carteira como a nossa de 65%, usando uma taxa de desconto de 13% ao ano, que já leva em consideração esse juro alto. Então, o juro alto está no preço das ações, né? E dado que a tendência do juro agora é cair, muito provavelmente as ações vão naturalmente valorizar à medida em que o juro caia, seja pela queda da taxa de desconto, quando a turma fizer conta, e o PL justo que as ações vão negociar, como a própria migração de recursos da renda fixa para a renda variável, né? A gente teve um movimento na contramão nos últimos 2, 3 anos, o fluxo foi todo da renda variável para a renda fixa, e à medida em que os juros voltem a cair, ali a partir do meio do ano que vem, a gente tende a ver o fluxo voltando para a renda variável, que é positivo para o mercado. O momento bom para comprar bolsa é quando o juro está lá em cima, com perspectiva de cair, a inflação em queda e a economia retomando e resultados das empresas bons, né? Que é exatamente o momento que a gente se encontra agora. Tem uma pergunta aqui sobre Vamos, eu vou passar para o Marcelo Aguiar. O quanto o mercado de revenda secundário é importante para a Vamos quando comparado às empresas de veículos leves? Obrigado, Xamon. Boa pergunta. O modelo da Vamos, né, é um modelo de locação cujo contrato médio tem um prazo em torno de 5 anos. Né? Quando a gente olha uma Localiza, por exemplo, né, ela tem um modelo parecido com o da Vamos, que é a locação para frotas corporativas, cujo prazo médio ali vai mais próximo de uns 18 meses, e tem a locação varejo, né, o rent-a-car, né, que, na verdade, a frota tem uma idade média ali, hoje está mais elevada, mas o normalizado é uma idade média em torno de 11, 12 meses. Então, o giro de frota da Vamos, ele é muito mais lento, ou seja, ele vende a cada 5 anos, né? Enfim, ele tem que estar renovando aí os seus caminhões, enquanto, na média, uma Localiza da vida, ela vai gerar ali em torno de 12 a 16 meses, ela vai gerar sua frota. Então, é muito mais relevante, né, a rentabilidade da venda de veículos para uma empresa de veículos leves, gestora, do que é para a Vamos, né, dado o menor impacto de valor residual. Né? O valor residual do caminhão em 5 anos é bem menor do que o valor residual
de um veículo leve, né, depois vendido a 12 a 16 meses. Aproveita que você está aí, Marcelo, eu vou te passar mais uma. Tem uma pergunta aqui sobre se a gente analisa e tem projeções para Sabesp e Domo. Domo eu já adianto que não, Sabesp a gente andou olhando há um tempo atrás. Você quer comentar alguma coisa, Marcelo? Eu posso, assim, Sabesp falar um pouco brevemente, né? Acho que o business deles não tem, enfim, não tem uma oscilação, volatilidade como a gente vê nessas outras empresas que comentamos, né, recentemente, né? Saneamento básico. É uma empresa que teve uma performance operacional muito ruim, né, em termos recentemente, durante o último governo de São Paulo, que está saindo, né, saindo agora, no final desse ano. Suas métricas operacionais deterioraram muito, então seu EBITDA em relação ao EBITDA gerado em relação ao regulatório ficou um dos piores níveis dos últimos anos, né? Então, enfim, é uma empresa que carece, depende de quem vai ser o controlador e qual a visão que o controlador terá, né, da sua performance, do seu management. Então, a gente vai ter a troca de controlador agora, né? Não sabemos quem vai ganhar a eleição em São Paulo, né? O primeiro turno, né, vimos o Tarcísio na frente do Haddad. Existe uma visão consensual de mercado, né, de que caso o Tarcísio seja eleito, haja visto que ele já comentou, né, quando estava no Ministério da Infraestrutura, de que ele é muito pró, né, privatização de ativos não estratégicos, né? Então, eu imagino que caso ele entre, né, ou ganhe essa eleição, a tendência é que o mercado fique mais otimista num processo de privatização da Sabesp, que é um processo que, obviamente, não acontece em 3 nem 6 meses, mas que teria um potencial de apreciação muito significativo, dada a transferência de estatal para privado. A gente conhecemos bem a melhora de produtividade quando esse processo ocorre. Bom, uma pergunta aqui sobre se governança não é uma preocupação no investimento em Pão de Açúcar. Sem dúvida, é uma preocupação. O grande risco que nós identificávamos no momento do investimento. A gente sempre se pergunta, né, quando a gente vê um upside tão grande, e no caso de Pão de Açúcar o upside é pelo menos de 200%, né? A gente acredita que a soma dos ativos que compõem o grupo vale alguma coisa em torno de R$60 por ação. E a ação negociando a 20, é óbvio que a gente se pergunta, será que a gente não está vendo alguma coisa que o mercado está vendo? E um dos riscos relevantes, ele é, assim, relacionado à governança. O Grupo Pão de Açúcar hoje tem como acionista controlador o Grupo Casino francês, que está num momento difícil. É um grupo que hoje está em recuperação judicial na França. Eles têm compromissos com os credores nos próximos anos para vender ativos ao redor do mundo, para honrar o cronograma de pagamento de dívidas no âmbito da recuperação judicial. A gente olhou bastante no detalhe e chegou à conclusão que, para que o grupo Casino seja capaz de honrar esses compromissos, eles têm que vender ativos ao redor do mundo, né? Então, isso foi também uma fonte de preocupação nossa, porque os principais ativos que o grupo tem ao redor do mundo hoje, principalmente fora do mercado principal deles, que é a França, são os ativos na América do Sul, né? Que é a participação do Êxito na Colômbia, através do Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Pão de Açúcar no Brasil, o Açaí. Então, são ativos que têm que ser vendidos nos próximos 2, 3 anos para que eles sejam capazes de honrar os compromissos da recuperação judicial na França. E a gente tinha uma preocupação em relação à forma como esses ativos fossem ser vendidos, e isso representava um risco de governança. Quando, 2 semanas atrás, eles anunciaram o formato de distribuição de ações de Êxito, isso, na nossa visão, foi uma notícia extremamente positiva e o mercado reagiu pouco, né? A ação valorizou ali um pouquinho no anúncio, 10%, 20%, mas para a gente aquilo eliminou um risco muito significativo, né? Porque, na prática, todos os acionistas de Pão de Açúcar estão sendo tratados em igualdade de condições, as ações de Êxito vão ser distribuídas para os acionistas, então, diretos e indiretos. O Casino vai ficar com 45% das ações, porque ele tem 45% do Grupo Pão de Açúcar, que tem praticamente 100% do Êxito, e os acionistas minoritários do GPA vão receber o restante das ações de Êxito, sem nenhum prêmio de controle para o Casino, de maneira bastante
equânime. Então, aquela preocupação de governança e risco de apropriação desproporcional em caso de venda de ativos, ele se provou, nesse primeiro movimento, infundado, e o êxito é o principal ativo ali, não estratégico do Grupo Pão de Açúcar. Então, é uma preocupação que a gente monitora de perto, mas os eventos recentes têm sido bastante favoráveis e diminuído a nossa percepção de risco em relação à governança do grupo. Uma pergunta aqui se a gente ainda tem posição em Coinbase e quanto à do fundo, a gente ainda tem uma posição pequena em Coinbase, a ação desvalorizou bastante, hoje é uma posição pequena de pouco mais de 1% da carteira do Leblon Ações 1, que é o fundo que investe no exterior. O Leblon Ações 2 não tem investimentos no exterior. Uma pergunta aqui de um investidor: alguma perspectiva da Leblon iniciar a operação de um fundo de investimentos em ativos globais? Isso é uma possibilidade que a gente discute já há bastante tempo, tem vários motivos que nos levariam a fazer isso. A gente já acompanha as empresas globais há muito tempo, porque hoje o mundo todo é interconectado, principalmente as empresas de tecnologia. Todas as revoluções tecnológicas impactam todos os setores e negócios que a gente investe no Brasil. A gente tem hoje um time dedicado a olhar principalmente as empresas de tecnologia globais, e essa é uma discussão que a gente tem internamente e é uma possibilidade concreta, sim, no futuro, a gente ter um veículo para investir em ativos globais. A gente está acabando aqui, deixa eu ver se ficou alguma pergunta sem resposta. Vou pegar mais uma. Tem duas perguntas sobre Springs. Springs é outra empresa que perdeu muita relevância no portfólio. A ação e a empresa performaram mal nos últimos 2 anos. Hoje é uma posição ali de cerca de 1% da nossa carteira. E a pergunta é se a Springs consegue atravessar essa temporada de juros mais altos. Ela já passou por momentos difíceis no passado e conseguiu atravessar. A situação é delicada, ela tem um endividamento bastante alto e hoje ela paga uma taxa de juros de Selic, mais um spread de 6% ao ano, que dá um custo financeiro de 20% ao ano sobre uma dívida líquida de 800 milhões, o que é muito pesado para a empresa. Isso leva praticamente 100% do EBITDA dela. Então, hoje é uma empresa que está dependente, mais do que nunca, da venda de ativos para reduzir o endividamento e uma eventual recuperação no mercado de produtos de cama, mesa e banho. Mas é uma situação hoje delicada. Bom, com isso, acho que a gente encerra. Acho que todas as perguntas foram respondidas. Caso alguma não tenha sido, por favor, mandem para o nosso e-mail, contato@leblonequity, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos nesse call do terceiro trimestre de 2022, quando a gente comemorou 14 anos da Leblon Equity, e convidar a todos para participarem do nosso próximo call trimestral. Muito obrigado e bom dia a todos.